Essa é uma planilha de checklist de tarefas para equipes. Então, se você tiver uma equipe, for um gerente, um empresário, tiver sua própria equipe, essa planilha ela vai te ajudar aí a controlar as tarefas da sua equipe, a fazer a delegação corretamente, controlar os prazos e saber se tem tarefas em atraso ou se está tudo em dia. Então, a primeira coisa que você vai ver aqui é o painel, que basicamente você tem que fazer o quê? Selecionar o intervalo de datas. Tá? Eu peguei aqui o ano inteiro, mas nada impede de você, por exemplo, pegar um período específico. Então, eu vou vir aqui, quero saber só do mês de maio. Então, Ctrl C, Ctrl V, até final de maio. Então, eu quero saber aqui como foi, ou como estão as tarefas dentro desse período. E de cara, eu já consigo ver que tem duas tarefas atrasadas, né? Dá para ver aqui de forma visual. Eu coloquei as cores, né, uma formatação condicional, que sempre que tiver tarefas em atraso, vai aparecer em destaque aqui. Bom, nesse período foram atribuídas 20 tarefas, 6 delas foram concluídas e 14 ainda estão em aberto, né? E dessas 20 aí, duas em atraso. Aqui tem o percentual, aqui é o total de tarefas em atraso em relação ao total, então, em relação às tarefas em aberto, e aqui é em relação ao total. Então, você pega esse número aqui, divide pelo total. E aqui é esse número aqui, dividido pelo total de tarefas em aberto. Essas tarefas são de toda a empresa, digamos assim. Se você tiver uma empresa, aqui nessa primeira tela você vai ver o total das tarefas de toda a empresa. Aqui você também consegue separar por gerência ou por setor. Tá? Vamos lá, vou pegar aqui, por exemplo, o setor comercial. Aqui que estão as tarefas em atraso, é no setor comercial. Então você consegue visualizar claramente o setor que está em atraso. Nos outros, você pode ver que está tudo em dia, né? As tarefas estão todas dentro do prazo e ou estão concluídas. Então, o problema aqui está no setor comercial. Então, você já consegue visualizar o setor que está com problemas. O gerente responsável, você pode vir aqui por gerência. No caso, a Miranda, ela está em dia. O Washington Oliveto está em dia. Bernardo tem duas em atraso. Então, provavelmente, ele é o gerente do setor financeiro. E, além disso, você também poderia ver aqui por funcionário, o executor, o responsável pela tarefa. Então, você já entendeu como funciona. Se quiser, você pode navegar aqui e selecionar as opções. Como você faz para preencher essas informações aqui na tela inicial? Deixa eu só voltar aqui. Eu acabei mudando a formatação, porque eu copiei e colei. Então, o ideal aqui, ao invés de copiar e colar, é navegar no calendário e selecionar para não alterar. Ok, as tarefas você vai definir aqui. Então, deixa eu só ocultar essas linhas, só para você ter uma noção de como funciona. Essa primeira linha, ela sempre vai ter que existir, tá? Você pode até apagar os dados, mas ela precisa estar aqui. E é nessa parte superior é que você vai preencher as informações. Então vamos lá. Vamos supor que você é um empresário, né? Está delegando as tarefas para a sua equipe. E aí você decidiu que vai ter que fazer uma reforma na fachada. Vamos pegar uma tarefa mais relacionada ao dia a dia da empresa. Então vamos lá. Ligar para clientes VIP, né? Clientes importantes. Quem é o responsável por essa tarefa? Então você pode pegar aqui, é o setor de relacionamento, né, com o cliente. Vai botar só relacionamento. O que vai acontecer? Esse setor ele ainda não foi definido aqui na planilha, então ele vai mostrar esse aviso, mas você pode ignorar desde que você saiba que esse é um setor novo. Quem é o responsável por esse setor? Bom, vamos colocar aqui que a Fernanda é a responsável pelo setor de relacionamento com o cliente. Ela é a gerente desse setor. E dentro desse setor, né, obviamente, vai ter alguns colaboradores. Eu vou colocar aqui como a Débora. Débora é responsável pelas tarefas. Qual é o prazo para ligar para clientes VIP? Então, vamos colocar aqui uma data. Deixa eu voltar aqui no calendário.
Hoje nós estamos no dia 2 de maio, vou dar um prazo aqui de 2 semanas para a Débora ligar. A partir disso aqui a fórmula já calcula, tem 14 dias e a situação é aguardando. Bom, agora você precisa pegar essa linha aqui e trazer aqui para essa tabela. Como que você faz isso? Você pode utilizar um atalho que eu programei aqui, Ctrl Alt Shift 9, e ele automaticamente vai fazer isso. Então você pode ver que ele copiou os dados dessa linha número 4 e colou aqui na número 7. Eu vou fazer mais uma vez aqui, só para você ver. Ligar para fornecedores. Tá? Fornecedores, vou manter esse setor mesmo, ou também posso botar o comercial agora. Deixa a Fernanda, Débora só para exemplo mesmo e vamos lá novamente. Se você não pegou o atalho, você pode vir aqui, extensões, macros, lançamento de tarefas. E ele vai lançar essas tarefas da mesma maneira. Então essa planilha ela é interessante você utilizar quando você estiver numa reunião, por exemplo, e definindo um planejamento operacional. Essa pessoa tem que fazer isso, esse setor é responsável por aquilo. Então você já vai fazendo o lançamento das tarefas, vai definindo um prazo, também já define aqui os responsáveis por essa tarefa. E aí, à medida que você vai lançando, né, essas informações vão aparecendo aqui nessa tabela. Você tem uma tabela completa aqui com informações sobre tarefas, responsável e tudo mais. E essa tabela, ela também pode ser filtrada. Então, por exemplo, eu quero saber aí qual a tarefa que tem que ser feita com mais urgência. Essa aqui, né? Ligar para cliente Ivanildo. Então, tem 0 dias, o prazo é hoje. Deixa eu desmarcar aqui, acabei marcando. Então, toda vez que uma tarefa é concluída, a pessoa vai vir aqui, marcar o status como concluído. E aqui, né, essa pessoa também vai colocar a data. Então, aqui eu posso copiar e colar. E a tarefa foi entregue, dia 8 de maio. Deixa eu voltar para a data de hoje. Né? Então, realizado e a tarefa foi entregue. Automaticamente, as informações vão ser atualizadas aqui na parte do painel. Então, setor financeiro agora tem 2 tarefas concluídas. É assim que você vai utilizar essa planilha, né? Vai facilitar a visualização. Aqui você também consegue visualizar as tarefas. Então, por exemplo, eu quero vir aqui filtrar só pelas tarefas em atraso. Eu consigo visualizar claramente quais tarefas estão atrasadas, de qual setor, quem é o responsável, quem é para executar e também qual era o prazo. Tudo isso dentro de uma única planilha. E como você faz para garantir uma cópia dessa planilha? O primeiro passo é comprar o acesso pelo link na descrição e através desse acesso você pode fazer o download dessa e de todas as outras planilhas criadas aqui no canal Planilha Pronta. Aqui você vai ter a opção de somente visualização. Para poder editar a planilha, você vai vir em arquivo, fazer uma cópia, né? Define aqui o nome. Vou colocar aqui checklist para minha equipe, tá? Por exemplo. Definiu o nome, clica em fazer uma cópia. Assim que a cópia é gerada, você pode fechar essa planilha antiga. Aguardar o carregamento. Ok, gerou a planilha nova. Agora você tem acesso aqui às funções, pode editar da maneira que quiser, selecionar a data e outras ações. O primeiro passo aqui é lançar uma tarefa. Então, eu vou aqui colocar minha tarefa. Não, vou botar assim, primeira tarefa. O setor responsável é eu, gerente eu mesmo e executor eu também. Prazo aqui, você pode definir o prazo. Então, vamos colocar o prazo aqui, dia hoje mesmo. E agora você pode utilizar o atalho ou executar a macro. Então, eu vou vir por aqui agora, lançamento tarefas, e ele vai pedir uma autorização para executar essa macro. Então, vai demorar um tempinho.
autorização obrigatória. Você dá um OK, seleciona o perfil que você quer liberar essa autorização e clica em permitir. Bom, agora já autorizou, vou utilizar o atalho dessa vez, Ctrl Alt Shift 9, script em execução, script concluído. Então toda vez que você quiser lançar uma tarefa, é assim que você vai fazer. Segunda tarefa, e aí mantém as informações, vou dar um Ctrl Alt Shift 9, e ele vai lançando as tarefas aqui na planilha de maneira automática. Então esse é o passo a passo para você ter acesso a essa planilha. E se você tiver algum pedido especial de edição ou planilha específica, é só deixar nos comentários, entrar em contato que, na medida do possível, eu vou atender. E a partir de agora eu vou mostrar o passo a passo para você mesmo criar essa planilha. Então, como você vai criar essa planilha de checklist para equipes? Eu estou usando como base a planilha que eu criei num vídeo anterior, checklist básico. E aqui eu fiz algumas alterações, né, como é para equipes. Eu imagino que empresas vão utilizar algum empresário, administrador aí que tem uma equipe para gerenciar. Nesse caso, né, eu adicionei aqui essas 3 colunas, né, o setor responsável, o gerente responsável, o gestor da equipe e também o responsável pela execução dessa tarefa. No mais, a planilha é exatamente igual ao checklist que eu já criei num vídeo anterior. Bom, aqui eu vou começar a preencher essas informações só para você entender a lógica do funcionamento. E antes disso, deixa eu fazer aqui uma mudança. Vou ocultar essas linhas só para você ter uma visão de como essa planilha vai aparecer, né, no primeiro uso assim que você começa a utilizar. Você vai ter basicamente aqui o primeiro campo de status, onde você vai inserir uma caixa de seleção. Essa caixa de seleção ela tem o status falso, quando estiver vazia, e quando ela estiver marcada, ela se torna verdadeiro. Eu já vou mostrar por que é importante entender isso na próxima etapa. Aqui você vai colocar a tarefa, então, por exemplo, eu vou colocar aqui emissão de notas fiscais. Essa é uma atribuição do departamento financeiro e aqui eu botei uma regra de validação. Então, como que funciona essa validação? Você vai vir aqui, marcar essa célula, então você vai colocar aqui dentro da célula D4, vem em dados, validação de dados. E aí você vai colocar uma regra específica aqui para a célula D4, para essa coluna. Vou vir aqui adicionar regra, tá? Tarefas D4, eu quero um menu suspenso de um intervalo. Qual é esse intervalo? Vai ser todos os dados que tiver aqui na coluna D. Ou seja, a partir da célula 6 até o final da coluna D. Eu vou dar um OK. Eu vou vir aqui em opções avançadas. Eu vou permitir a entrada de outros dados, né? Não precisa ser exatamente as informações que tem aqui. Só vai mostrar um aviso. E o tipo de exibição vai ser uma seta. Então, simples assim. Vou dar um concluído e a regra foi aplicada. Dessa forma, toda vez que você, por exemplo, vou vir aqui digitar financeiro. Aí ele já vai aparecer. Você simplesmente seleciona e já preencheu a informação. E aqui, no caso, já tem uma tarefa lançada. Eu quero atribuir essa tarefa para um outro setor. Então, vou vir aqui e mudar, por exemplo, para comercial. Lembrando que aqui você pode inserir diferentes setores, categorias, o que você quiser. Então, qualquer informação ele aceita aqui nessa célula. O gerente responsável, nesse caso, eu vou colocar como Marcos, por exemplo, sei lá. E aqui também o executor, vou botar Aline. Então você pode ver que essas validações elas funcionam exatamente iguais. Então você vai vir aqui, marcar dados, validação de dados, e aí você adiciona a regra. Cada uma dessas regras é exatamente igual. Então a informação que você preenche aqui, ele vai puxar dessa coluna. Se tiver a informação, no caso aqui, por exemplo, do financeiro, ele vai mostrar. Se não tiver, eu vou botar aqui, por exemplo, gerência.
você pode ver que não tem esse setor ainda. Então, você vai fazer o quê? Dá um Tab e quando você preencheu a informação, aparece esse aviso. Então, você pode ignorar porque é uma entrada nova, então ele vai mostrar como inválido. Mas depois da primeira inserção, ele vai validar. Então, tanto aqui no setor, gerente responsável, executor, previsão de conclusão. Então, aqui você vai colocar a data. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, dia 15, a previsão de conclusão. O realizado, né, é a data em que a tarefa foi concluída. E aqui você simplesmente vai copiar as células, né, que foram definidas na planilha anterior. Células, são fórmulas, na verdade. Bom, vai definir exatamente as mesmas fórmulas que foram trabalhadas da planilha anterior. Então você vai basicamente replicar essa informação e agora você está pronto já para copiar essa linha aqui e colar aqui na linha de baixo. Para isso eu vou utilizar uma macro. Como é que eu utilizo a macro? Eu vou vir aqui, gravar macro. Eu vou fazer o passo a passo e depois eu vou explicar como funciona a utilização das macros. Então você vai vir simplesmente, dar um Ctrl C nessa linha toda, vem aqui na primeira linha abaixo do cabeçalho, tá? Abaixo aqui desses títulos, e aí seleciona, dá o botão direito, inserir linha acima. É bem importante você inserir essa linha acima, e aqui você vai dar um Ctrl V. Primeira coisa, você vem aqui e redimensionar linha, você vai marcar a opção ajustar aos dados e dá um OK. Depois disso, aqui você pode manter gerência, gerente responsável, tudo isso, não precisa alterar nada. Aqui você poderia apagar essa informação, essa data eu vou deixar porque fica mais fácil de selecionar, então pode manter como está, aqui também, e só vou apagar a tarefa. Vou vir até o final, tá? Vou dar um clique até o final na primeira coluna e depois voltar aqui para a coluna de status. Ok. Agora eu vou salvar essa macro e vou salvar com o nome de lançamento de tarefas. E vou botar o atalho número 9. E agora vai salvar a nova macro. Perfeito. Macro salva. Agora eu vou voltar a preencher aqui para você entender como utilizar na prática. Depois que você salvou essa macro, ela fica disponível aí para utilização em qualquer situação. Deixa eu ver aqui qual tarefa eu vou colocar. Emissão de notas fiscais, pagamento de fornecedores. Responsável aqui é o financeiro. Responsável do financeiro é quem? Vamos ver. Acho que é o Marcos ou Bernardo, não sei. Vou botar Bernardo, vai. Não sei quem é o responsável, tanto faz. Você dá um clique aqui, Camila ou Aline e pronto. Bom, agora eu preenchi as informações, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, macros e vou clicar aqui em lançamento de tarefas. Você pode tanto vir aqui e clicar ou utilizar o atalho. Nesse momento eu vou utilizar o clique. Ele vai executar a macro e lançou aqui as informações da maneira que eu tinha programado. Vou fazer mais uma vez para você entender ou visualizar o funcionamento. Agora eu vou botar a tarefa aqui, envio de notas fiscais. É o financeiro novamente, Bernardo, Aline e no mais eu vou deixar exatamente igual. Por isso que eu não coloquei para apagar essas informações. Porque muitas vezes é a mesma informação, então não faz sentido. Agora eu vou utilizar o atalho Ctrl Alt Shift 9. Ele vai fazer a inserção normalmente. Então é isso que você vai fazer. Eu tenho uma tarefa, o seu gestor lá sentou com a equipe de gerentes e definiu as tarefas. Então ele vai começar a lançar, tá? Você do setor financeiro, né, o Bernardo, no caso do setor financeiro, precisa realizar pagamento de faturas, sei lá.
Então, o setor responsável financeiro, Bernardo. Executor, então o Bernardo vai dizer, o executor nesse caso é a Aline. Qual é o prazo que a Aline tem? Vamos botar aqui um prazo diferente, dia 20 de maio. Ok, então ele vai lançar aqui, Ctrl Alt Shift 9 e executou a informação. Agora o setor comercial, quais as funções? Vender, vender muito. Vamos botar assim, vender muito. Quem é o gerente responsável desse setor? Deixa eu ver, Miranda. Miranda é responsável. A executora, ou quem vai executar, é a vendedora Camila. O prazo para vender, abater a meta até no máximo dia 28. Tudo que vier depois desse dia é lucro. E agora, vou utilizar o atalho para preencher a tarefa. E assim você vai lançando as tarefas, né, que você combina aí com o seu patrão, com o seu chefe, com o gestor, e vai organizando dessa maneira, sempre com um prazo de conclusão, tá? Vou botar aqui prazo, acho que é melhor, prazo de conclusão, é o último dia, não quer dizer que você vai fazer naquele dia, mas até aquele dia tem que estar concluído. E aqui vamos lá, a Aline é uma pessoa muito rápida, então ela já fez a emissão das notas. Vou ver aqui que dia que é hoje, dia 2. Então ela já entregou essa tarefa e concluiu. Então ela vai marcar aqui o status como verdadeiro, concluído, e também vai colocar a data de conclusão. Automaticamente a situação ela atualiza aqui para entregue, ou seja, ela concluiu essa tarefa. Deixa eu vir aqui e reexibir linhas. Agora você pode ver que aqui para baixo já tem algumas informações. E essas linhas, elas dimensionam aqui de acordo com o conteúdo. Então, se tiver mais conteúdo, ela vai expandir, vai ficar mais larga. E se tiver pouco, ela vai ficar estreitinha aqui desse tamanho. Beleza? Então, nessa tarefa, né, nessa planilha com as tarefas, é isso que você vai fazer basicamente. Tem mais alguns recursos, então, por exemplo, eu quero saber das tarefas de um único setor. Vou pegar aqui o financeiro, né, marcar esse filtro e dar um OK. Então, essas são as tarefas do setor financeiro. E aqui, por um acaso, né, você consegue visualizar de maneira bem clara que a situação dessa tarefa é que ela foi entregue em atraso. Né? Qual foi a tarefa? Enviar a fatura de cobrança para todos os clientes. Eu diria que é uma tarefa bem importante, né, enviar cobrança, porque dessa forma que o dinheiro entra. Então, assim você consegue visualizar aqui que uma tarefa importante foi entregue em atraso. E aqui você tem que marcar sempre que foi feita a entrega, foi concluída aqui, status. Beleza? E assim você tem uma visualização clara. Outra coisa interessante é que você pode ordenar aqui pelas tarefas com maior prazo e também de menor para maior. Então aqui, essa tem que ser entregue hoje, ligar para cliente Vanildo. Então a Camila, ela precisa concluir essa tarefa até hoje, final do dia. E as demais aqui tem um prazo um pouco maior, 6 dias, 13, 18. Então essa tabela, ela também vai te ajudar nesse sentido. Então aqui o filtro ele vai servir para isso. Depois quero ver todos novamente. Vai dar um concluído aqui. Eu quero ver em relação ao prazo. Vou limpar aqui. Quero saber quais tarefas estão em atraso. Então, aqui você consegue ver. Todas são do setor comercial. E a Camila é a responsável. Bom, então você já sabe quem cobrar para resolver essa situação. Então você tem uma visualização clara disso. E sabe o que é prioridade, beleza? Então aqui tem alguns recursos bacanas para você filtrar. E além disso, né, também tem o painel aqui que vai ajudar bastante. Eu já fiz um breve esboço. Esse painel não tinha na planilha anterior, então eu fiz esse esboço. Aqui é basicamente, né, digitação com as bordas que eu coloquei, com data inicial e final, só para você ter um filtro, né, para o gestor ter um filtro aqui. Eu quero saber das tarefas que foram, que tem prazo entre o dia 1º de maio e 30 de junho. Então vamos lá. Se eu alterar aqui a data, ele vai mudar a contabilização. Então vamos lá. O total de tarefas que precisam ser concluídas nesse prazo
eu peguei basicamente essa fórmula, tá? Então vamos lá, eu vou refazer ela aqui só para você entender. Você vai vir aqui, igual, contar, ponto Cs, e aí eu quero contar o quê? Eu quero contar as tarefas, sempre que a data inicial for igual ou maior que 1º de maio, então vou vir aqui, prazo de conclusão, da coluna G, tá? Vou selecionar toda a coluna G a partir da célula 6, da linha 6, e aqui eu vou abrir aspas duplas, sempre que a data for maior ou igual, fecha aspas duplas, e comercial, for maior ou igual que a data inicial. Além disso, eu também quero limitar essa busca para no máximo a data final. Então, maior é menor ou igual, fecha aspas duplas, e comercial que a data final. Então, basicamente isso que eu quero. Vou contar as tarefas sempre que a data, prazo de conclusão, estiver entre a data inicial e a data final. Nesse caso, são 20 tarefas. Deixa eu ver aqui. A maioria está mesmo em maio. Deixa eu pegar e mudar um pouco esse intervalo. Vou colocar só os primeiros 15 dias de maio. Vamos ver? Então, tem 18 tarefas que precisam ser concluídas nesse prazo. Perfeito. Então, é sinal que está funcionando a fórmula. Vou voltar aqui para a data normal. E aqui, basicamente, o que eu fiz? Eu peguei a fórmula, né, que tinha aqui. Eu vou dar um Ctrl A, Ctrl C. E adicionei um parâmetro a mais. Vou apagar, dar um Enter, colar. Então, essa é a mesma fórmula. E aqui eu vou adicionar um parâmetro a mais. Tá? Então, vou continuar a função tarefas. Eu quero o status aqui. Essa coluna eu quero apenas as que tiverem o status verdadeiro. Verdadeiro. Porém, nesse caso, a fórmula ela não entende o verdadeiro. Ela entende só a palavra em inglês true, ou seja, equivalente a verdadeiro. Vou dar um Enter e ele trouxe aqui quantas tarefas foram concluídas, né? Tarefas que deveriam ser concluídas entre 1º de maio e 30 de junho, quantas delas foram concluídas. Aqui ele basicamente vai pegar a mesma fórmula, tá? Exatamente a mesma fórmula, só que ao invés de pegar as que são verdadeiro, ela vai pegar aquelas que são falso ou false em inglês. Atrasado. Bom, aqui também tem um parâmetro interessante. É a mesma fórmula aqui do início, do total de tarefas, porém com uma pequena mudança. Então, eu vou pegar ela, né? Vou pegar essa fórmula, apagar e vou te mostrar como fazer. Vou abrir ela novamente, ponto e vírgula. Eu vou contar sempre que na coluna I tiver aqui escrito atrasado. Então, dessa forma. Sempre que tiver o intervalo de data aqui selecionado na coluna prazo de conclusão, atender os critérios lá que eu selecionei, e sempre que tiver aqui atrasado. Então, Enter. Então, nesse caso, 2 tarefas atrasadas. Vamos conferir se é isso mesmo? São 3 tarefas, 1, 2, 3. Porém, essa aqui não vai contar porque o prazo aqui, ou a data de conclusão, era em abril. Então, deixa eu colocar abril para ver se vai buscar. Voltar aqui até o dia 20 de abril. Nesse caso, ele contou as 3 tarefas, né, porque está dentro do intervalo de data. Ok, aqui é uma divisão simples, tá? Eu vou dividir as tarefas atrasadas pelo número de tarefas em aberto, tá? Então, 20% das tarefas em aberto estão atrasadas. É um percentual alto. E aqui eu vou basicamente dividir o total de tarefas atrasadas pelo total de tarefas do período. Então, basicamente, essa é a lógica dessa função. Aqui eu vou continuar a edição.
Eu vou mesclar essas células e vou colocar aqui, botar um título para deixar bem óbvio. Todas as tarefas. Né? Todas as tarefas. Vamos botar uma personalização. Bold. E ok, é isso mesmo. É o que eu preciso aqui de informação. Aqui eu fiz uma formatação condicional, tá? Para quando tiver alguma tarefa em atrasado ficar em vermelho. Se não tiver nenhuma em atraso, deixa eu mudar aqui a personalização, deixa eu ver. Ele vai ficar zerado dessa maneira, então tá tudo certo, ou seja, não tem nenhuma tarefa atrasada nesse período. Até porque, né, dia 16/5 ainda não chegou. Então, se eu vier aqui, também não tem nenhuma. Ótimo. Então, eu posso filtrar aqui, dia 1º de maio, tem duas, né? Se eu pegar esse intervalo, tem duas tarefas atrasadas. Beleza. Agora eu quero fazer um outro filtro, que também é bastante útil, que é por setor. Então, eu vou vir aqui, basicamente replicar essa tabelinha. Vou dar um Ctrl V. E aqui eu vou fazer o seguinte. Vou concatenar essa informação. Eu vou fazer assim. Igual concat. Aí eu vou colocar assim. Tarefas do setor. Aqui eu vou dar um espaço, fecha, ponto e vírgula. E eu vou pegar o valor da célula C5. Perfeito. Então aqui, toda vez que eu alterar, né, eu vou pegar agora comercial. Ele vai atualizar o título também. Setor gerência. Então esses setores, eles estão definidos aqui nessa coluna. Todos os setores que tiverem aqui, eles vão ficar disponíveis aqui para você selecionar. Então, para mostrar, eu vou pegar agora, colocar aqui, que setor que posso colocar? Marketing, vai. Marketing. Campanha. Vou colocar preparar campanha de Natal. Setor de marketing. Aqui o responsável vai ser o Washington Oliveto. E o executor, nesse caso, botar quem? Beatriz. Pronto. Prazo. Campanha de Natal, o prazo é um pouquinho antes de dezembro, né? Tem que deixar pronto em setembro já. Beleza. E agora eu vou utilizar aqui o atalho Ctrl Alt Shift 9. Ele vai lançar. Perfeito. Então agora adicionei mais um setor, que é o marketing. E esse setor, ele aparece aqui, marketing. Bom, vamos lá. Como é que faz isso? Deixa eu tirar, pá. Eu vou remover essa regra. Remover regra. Pronto. Como é que você faz para buscar esse setor aqui? Eu vou fazer até diferente. Vamos lá. Eu vou botar aqui setor. E aqui, não, aqui eu vou precisar inserir um emoji. Vou querer colocar uma seta. Botar a setinha aqui para direita. Perfeito. Então, aqui eu vou alinhar também. E agora, a validação, como é que funciona? Vou fechar aqui novamente. Você vai selecionar a célula, tá? E aí você vem aqui em dados, validação de dados, vai para a coluna agora, você vem adicionar em regra, adicionar regra aqui. Então essa regra ela vai ser adicionada aqui na célula D15, que é a célula que está selecionada aqui. Perfeito. Vou alterar aqui, menu suspenso de um intervalo. Qual é esse intervalo? Então agora eu vou selecionar esse intervalo. Vou mudar para tarefas. E eu quero as informações desse intervalo aqui, da coluna D, com 2 pontos D. Então, dessa coluna a partir da célula 6, ou da linha 6. Então, ok.
Agora, opções avançadas, vou alterar aqui, rejeitar a entrada, tá? Se não tiver informação, ele vai rejeitar e vou manter um ícone mesmo. Perfeito. Então, agora tudo que eu colocar lá naquela coluna vai aparecer aqui. Então, agora eu quero marketing. Vou alterar essa função aqui. Eu quero agora essa célula aqui, dou um Enter, perfeito. E aí ele vai alterando comercial, financeiro, gerência. Vamos lá, vamos deixar financeiro. Ok, e agora eu preciso adaptar essas funções para que se tornem válidas. O que que acontece? Vamos lá, eu quero igual cont sys. Eu quero contar sempre que o intervalo de data estiver selecionado aqui, né, estiver dentro do intervalo de data correspondente, que foi selecionado aqui na parte superior. Então, eu vou fazer o seguinte, count.sys, abre parênteses, a data aqui da coluna G, a partir da célula 6, tá? Ela tem que ser maior ou igual, fecha aspas duplas, e comercial, maior que a data inicial selecionada nessa célula. E além disso, eu também quero que o prazo de conclusão, a data na coluna G, a partir da linha 6, né, G6, dois pontos G, quer dizer, até o final da coluna, essa data, ela também tem que ser menor ou igual, fecha aspas duplas, e comercial, que a data inicial. Perfeito. Então, agora, exatamente a mesma fórmula, né, o mesmo resultado. Porém, aqui eu preciso adicionar um parâmetro extra. Então, vamos lá. Eu vou abrir a função novamente, a fórmula, ponto e vírgula, na verdade, ponto e vírgula. Eu só quero que conte as tarefas que estejam aqui no setor, né, as tarefas do setor financeiro. Na verdade, as tarefas que estão selecionadas aqui nessa célula, o setor correspondente à célula selecionada aqui. Dou um Enter. Então, agora, o que que acontece? Essa fórmula, ela vai contar, né, ela vai contar o número de tarefas sempre que tiver nesse intervalo de data e também for correspondente ao setor financeiro ou ao setor selecionado aqui nessa coluna. Então vamos lá, eu vou pegar agora marketing, tem nenhuma nesse intervalo de data, até porque eu coloquei essa tarefa lá para setembro e o intervalo de data está aqui até no máximo junho. Então ok, está funcionando perfeitamente. Comercial tem 10, financeiro tem 9, gerência tem uma tarefa. Ok, então é isso basicamente que você vai precisar fazer. Você vai pegar exatamente a mesma fórmula que tem aqui em cima. Então, eu vou copiar ela daqui. Né? Essa aqui não é válida porque eu copiei e colei, então ela alterou as linhas, então não vai funcionar mais. Eu vou dar um delete, enter, colar. E aqui eu vou adicionar o parâmetro do setor, no caso. Então vamos lá, novamente. Vou vir aqui, setor, é a coluna D, a partir da linha 6, eu quero sempre que for correspondente ao setor selecionado aqui na célula D15. É basicamente isso. Novamente, eu vou copiar aqui a célula, né, de forma literal, Ctrl A, Ctrl C. Essa aqui eu vou apagar, dou um Enter, colo, vou abrir a função novamente, a fórmula. Vamos lá. Novamente, seleciona o setor, D, ponto e vírgula, e aí seleciona aqui a célula onde aparece o setor. Prontinho. Mais uma vez aqui. Então, Ctrl A, Ctrl C.
Vou apagar essa função, essa fórmula, ponto e vírgula, seleciona a coluna, toda ela, na verdade, a partir da linha 6, e também define aqui a D15 como referência. Bom, o restante aqui é função básica, então não tem por que alterar. A única coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou botar um tratamento de erro. Se erro, né, se não tiver nenhum valor, nenhum cálculo, eu quero que apareça aqui só um hífen, simples assim. Nesse caso está calculando, então não vai dar diferença, mas eu vou colocar de qualquer maneira. Ponto e vírgula, abre aspas duplas, hífen, fecha e dá Enter. Aqui vai dar diferença, porque está realmente precisando, ele não faz divisão por zero. Abre parênteses, coloca a fórmula dentro do parênteses, ponto e vírgula e um Enter. Exatamente assim que eu quero que apareça. Essa aqui também. Se der erro, abre parênteses, ponto e vírgula, aspas duplas e dá um Enter. Ok, então agora eu tenho tudo aqui preenchido, né? Tudo certinho. Vou apagar aqui a parte inferior, porque eu resolvi mudar um pouco o layout. Vou adicionar aqui mais 10 linhas. Opa, ele trouxe toda a cor para baixo. Ok, e apagar assim também. Perfeito. Agora sim, aqui eu tenho o setor para selecionar. Tudo certinho, funcionando perfeitamente. Excelente. Aqui eu vou dar um destaque para essa informação, porque ela é selecionável. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, jogar uma borda. Que cor que eu coloco aqui? Deixa eu ver essa. Qual é a cor? Ah, é o ciano escuro. Muito bem, vamos lá. Vamos botar uma borda aí, ciano escuro. Vem aqui, ciano escuro. Quero essa borda aqui do lado direito, na parte superior e do lado esquerdo. Quase não dá para notar a diferença, né? Mas outro detalhe que eu vou mexer também é o tamanho da fonte. Ótimo, deixa eu pegar aqui financeiro, que é o maior. Cabe perfeitamente, então não tem problema. Outro detalhe que eu posso ajustar aqui, inserir uma linha acima. Aqui eu vou ter que fechar, porque acabei removendo. Perfeito. E aqui eu vou definir uma dimensão um pouco diferente. Vou colocar 5 pixels, tá ok? Ótimo. Aí fica esse detalhezinho saltado. Vou aumentar um pouquinho a dimensão dessa aqui. Ajustar aos dados. Vou colocar 25. Não, acho que tem que ser um pouco maior. 30. Aí, agora sim. Talvez se eu fizer mais um pouquinho. 33. Ótimo, agora sim. Então agora ficou bem organizado, bem claro aqui para você selecionar da maneira que você quiser. Marketing, financeiro, tudo certinho. Vamos ver, aumentar o intervalo de datas aqui para ver se tem alguma tarefa em atraso. Ver se ele vai calcular. Marketing não tem, comercial tem 3 tarefas atrasadas, financeiro nenhuma, gerência nenhuma. Então o financeiro, ele vai precisar tomar... Não, financeiro não, é o comercial. O comercial vai precisar tomar uma chamada porque está atrasado nas tarefas. Vamos lá. Bom, eu vou copiar aqui, são 6 linhas. Dá um copiar e eu vou colar logo abaixo. Colar.
Bom, agora que eu fiz do setor, a próxima etapa aqui, né, vai ser alterar essa regra. E esse intervalo, né, ao invés de apagar tudo, redefinir tudo, eu só vou redefinir esse intervalo. Então, eu vim aqui apagar o intervalo de dados, clica sobre essa janelinha, vai abrir. E agora eu quero informações sobre o gerente responsável. Vamos ver como que está o desempenho dos gerentes. Coloca aqui, seleciona a célula E6, né, que é o cabeçalho aqui. 2 pontos até o final da coluna E. Dá um OK, concluído. Só nesta instância, se você clicar aqui e aplicar em todos, vai alterar o outro menu suspenso também. Você quer apenas definir aqui o gerente responsável. Agora vou ter que alterar aqui, gerente responsável. Vou ter que abreviar, porque senão não cabe. E a informação está aqui, ó. Miranda, por exemplo. Então a Miranda, as fórmulas ainda não funcionam, mas já selecionei a Miranda como a gerente responsável. Vamos lá. Para facilitar aqui, eu vou copiar essas funções, né, essa fórmula, bem simples. Vou dar um apagar, enter, e agora eu simplesmente vou mudar essa célula aqui. Ao invés de ser a célula D15, eu quero pegar a célula D22, que é essa aqui. Dá um enter, vai novamente, copia a função aqui, apaga, enter, V e muda. D22. Aqui novamente. Eu tenho que copiar a célula de cima porque as linhas mudaram, a referência de linha mudou. Tá. Apaga. E a única formação que eu preciso mudar é essa aqui. E essa é a última agora. Opa, aqui. Ctrl A, Ctrl C. Apaga, Ctrl V. Alguma coisa deu errado aqui, pera aí. Ctrl Z, tem que dar Enter, colar, porque senão ele perde a formatação. Prontinho. Agora sim. Vamos ver quem. Bernardo. Miranda. Opa, alguma coisa não deu certo. Vamos lá. O que, que não está funcionando? C6. Ah, por conta da data. 6, não, tá certinho. D6. Tarefas D. Ah, pois é. Aí que tá o erro. Eu acabei copiando. Vamos mudar aqui. A coluna é E. Então é fácil. Vamos pegar tudo que tiver esse padrão. Né? Ctrl C. Vamos substituir, localizar e substituir. Então você vai vir aqui, seleciona esse intervalo, vai em editar, localizar e substituir, dá um Ctrl V. Você quer substituir pela coluna E, né? Que agora as referências são na coluna E. Pesquisar também dentro de fórmulas. Substituir 4 instâncias, concluído. Ou seja, 4 fórmulas concluídas. O que aconteceu aqui? Por que ficou com essa cor? Não sei. A formatação mudou. Não deveria. Esse verdinho claro, ok, então vamos lá. Verdinho claro. Ah, deu algum problema aqui. Regra de validação, formatação condicional. Deixa eu ver. Formatação condicional, F12.
Ele aplicou nesse intervalo também. C21 e 30, não. Pelo jeito... Tá. Esse intervalo tá certo. C21. Mas aqui não aplicou. Que interessante. Algum erro. Deu algum bug. Ah, é porque tem que aplicar, verdade. C20, F12 e 12, F20. Deixa eu ver isso aqui. F12 a partir daqui e 12, F20 até I30. Ah, aqui mudou. Ah, por isso. Tá. Então vamos lá. FC21 e 30. Ele pegou todo esse intervalo. Então vamos lá, pegar aqui, ó. Só este. Ok, agora sim. Acabou alterando porque eu apliquei a função. A célula, o valor é superior a 0,01. Vamos ver novamente o que está acontecendo. F27, H27. F20 e 30. Ele pegou todo o intervalo aqui. F20, H20. Vamos lá, H20. F27, H27. Ok, agora acho que bateu a informação. Concluído, agora sim. Aqui ele puxou até o final. Não é I, é F, é H. Vou botar o H aqui. Pronto. Essa regra está ok. E essa aqui, corrigir agora. G12, H12. G20, H23. Também é H20. G26, H30. Ah, não. É G. Na verdade, G27. H27. É isso. 12, 20, 27. Ok. Concluído. Perfeito. Acho que agora deu certo. Vamos ver. Miranda. Bernardo tem 3 em atraso. Marcos nenhuma. Washington Oliveto também nenhuma. Ok, tá tudo certinho. Tá funcionando agora. Provavelmente eu fiz alguma coisa quando eu alterei as informações, mas enfim, tá resolvido. Aqui eu vou botar mais uma linha só para ter um espaçamento maior. Eu poderia até expandir essa linha, não sei. Tá bom, deixa assim. Agora eu vou copiar novamente. Dar um Ctrl C. Aqui eu preciso adicionar algumas linhas. Colocar 6 só para ter espaço suficiente. Dou um Ctrl V. Muito bem, agora é executor. Pelo executor, vamos lá, executor. E a minha validação vai mudar, obviamente, então eu vim aqui, lápis, apaga essas informações, vem na coluna do executor. Você vai selecionar aqui a célula F6, 2 pontos F, quer dizer que é até o final da coluna e dá um concluído. Só nessa instância. E agora nós já temos aqui o executor Beatriz, Camila, Aline Vianney. Ok. Aqui ele já atualizou a célula, a fórmula, né? B31. E essas funções aqui eu vou precisar alterar. Então vamos lá, do mesmo jeito. Dá um Enter.
Ctrl A, Ctrl C, Enter novamente, apaga, Enter, cola. E agora a referência é 31. E a coluna mudou também. Eu vou colocar aqui, já fazer essa mudança, aqui vai ser a coluna F, para evitar problemas que a função possa trazer. Então vamos lá, copia novamente, dá um Enter, apaga, Enter, cola, mudou para 31, e aqui é a coluna F. Perfeito, deixa eu só conferir, é isso mesmo, coluna F, tudo certo. Vamos prosseguir, agora essa aqui, Ctrl A, Ctrl C, apaga, dá Enter, célula 31, e aqui é coluna F. Perfeito, o restante está ok, datas C6 ainda, continua igual. Muito bem, e agora a última função, Ctrl A, Ctrl C, apaga, dá um Enter, cola e muda aqui as informações. EF, EF. Muito bem, vamos lá. Total de tarefas concluídas em aberto, Vianney. Quem é que está em atraso aqui? A Camila. Camila é a funcionária com tarefas em atraso. Então, na hora dela se mexer para colocar em dia. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Marketing. Perfeito, tá ok. Então, as tabelinhas criadas. Fácil de monitorar aqui. Simplesmente selecionando a opção. E todas iguais funcionando. Então você tem um controle aqui rígido, né, do que as tarefas que estão em aberto, todas as tarefas, tarefas do setor comercial, tarefas do aqui não é setor, eu vou mudar do gerente. Isso aí. E aqui tarefas do executor. Pronto. Agora sim. Todas estão ok, né? Você tem um checklist aí completo para equipes. Aqui está. Deixa eu mesclar para centralizar esse título. Agora sim. Perfeito. Tudo certinho, funcionando. Só mexer aqui no intervalo, né? Se quer saber do ano todo, quer ver que tem um panorama aqui, consegue ter esse panorama todinho. Então, todas as tarefas, total de tarefas, quantas foram concluídas, estão em aberto, atrasadas. Aí você pega aqui no setor comercial, ou por setor, marketing só tem uma, todas em dia, financeiro tem 10, 2 foram concluídas. E na gerência aqui tem uma e foi concluída. Quer ver o desempenho por gerente. Então você vem aqui, a Miranda tudo certo, Marcos certo, nenhuma em atraso, Bernardo tem 3 em atraso, né? Os funcionários em que ele é responsável. E por fim aqui, não tem mais ninguém? Acabou. E aí por funcionário também, Beatriz, tá tudo certinho, Aline, e tudo ok. Então esse é o painelzinho para você fazer o controle. Acho que não precisa mais nada, deixa eu botar uma linha abaixo, só para ficar bem dimensionado. 5 pixels e também botar uma corzinha aqui para fechar esse espaço. Esse é o checklist para equipes, como já tinha mostrado, aqui você vai fazer o preenchimento das tarefas. A partir do momento que você tem aqui um volume de tarefas, você pode movimentar essa planilha, aplicar filtros, né, por setor, por gerente, né, status. Eu quero só ver as que estão
Ao contrário, só as que não estão preenchidas. Então você consegue visualizar aqui claramente. Vou ver todas, marca novamente. Prazo, né? Você pode ordenar aqui por prazo, atrasado. E as que têm aí mais prazo aí para fazer ou que foram concluídas, né? Tudo detalhadamente explicado. Beleza? Então, se quiser, né? Se você quiser utilizar essa planilha exatamente como ela aparece aqui, é só clicar no link da descrição, comprar o acesso e aí você consegue fazer download dessa e todas as outras planilhas que já foram criadas e vão ser criadas aqui no canal.